Vamos então elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, agradecendo-lhe a grande oportunidade de estarmos aqui esta noite, conversando com pessoas maravilhosas que querem talvez um consolo, talvez um ensinamento, mas que todos nós possamos absorver com a máxima ternura as palavras de Jesus, os ensinamentos do Mestre, e que possamos, através dos estudos, trazer para a nossa consciência a necessidade de melhora. Obrigado, Senhor. Permita que nós possamos falar em Seu nome com a gratidão que nos cabe. Assim seja, graças a Deus. Então, nesse momento, eu gostaria pessoalmente de agradecer a oportunidade de poder conversar um pouco com os amigos do Núcleo Espírita Frei Henrique, agradecer o convite e iniciar assim a nossa conversa desse domingo, com a expectativa de que todos possam compreender e abraçar também, como eu gostaria de abraçar, o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu começo a minha conversa com uma frase do Chico que diz assim: tudo tem seu apogeu e seu declínio. É natural que seja assim. Todavia, quando tudo parece convergir para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge triunfante e bela, novas folhas, novas árvores, na infinita bênção do recomeço. Então, baseando-nos na frase do Chico, que foi um sábio e um espírito que nos ajudou muito a compreender melhor a doutrina, fazendo essa transmissão dos espíritos para com a nossa doutrina, a gente fala um pouco sobre a necessidade de se reconstruir, de se refazer, de recomeçar, porque nós estamos no momento. O momento é agora, o momento é já, para que a gente possa recomeçar a nossa vida. Se até aqui nós ainda não conseguimos fazer alguma coisa diferente, que possamos agora, através desses vários problemas, dessas várias dificuldades que todos nós vimos enfrentando, cada um na sua situação peculiar, nós precisamos, na verdade, compreender que tudo vem para que a gente recomece, né? Não é necessário desencarnar, reencarnar para a gente recomeçar. O Chico mesmo tem uma frase que diz que a nossa vida é um livro em branco e que todos os dias a gente preenche esse livro, a gente preenche a nossa história todos os dias. Então, quando amanhece lá fora, que o sol clareia o nosso dia, nós temos ali uma nova oportunidade de vida, um novo começo, a nova chance. Então, a gente tem lá no Irmãos Unidos, que é a casa que eu frequento, o livro Iniciação ao Espiritismo, que faz parte da coleção de estudos e cursos, né? Que é da Terezinha Vieira, eu acho que é Vieira, que tá meio rabiscadinho. Então, é para quem está iniciando no Espiritismo. O nosso primeiro ano do curso é com esse livro dessa coleção. Tem outros livros também muito interessantes que abordam a mediunidade e são livros importantíssimos. Então, para quem está começando na doutrina, esse livro é maravilhoso. E ele, no seu começo, deixa explícito que somente nós devemos iniciar no curso de médiuns
na doutrina propriamente dita, quando estamos preparados para se modificar. Ele diz assim, né? Se você não está preparado para iniciar a sua mudança, então aguarde mais um pouco para iniciar o curso. É comum que a gente viva situações difíceis na nossa vida e que em um dado momento a gente sinta falta de uma doutrina, de uma igreja, de um lugar para ouvir falar de Jesus, né? Para ouvir a sua história, para se consolar, para exercitar a sua fé. É normal e comum que a gente procure ajuda em algum lugar que fale em nome de Jesus, para que a gente possa trazer para dentro de nós um conforto. Porém, quando a gente procura a doutrina, ou qualquer uma, né, doutrina que a gente procure, normalmente a gente está necessitado de ajuda e depois que a gente encontra ali o nosso consolo, a gente vai embora. Muitas casas espíritas, no seu início de trabalho, fala da importância de continuar, de dar a continuidade para um curso, para tratamentos, até mesmo no trabalho, que cada casa exige, né, vários trabalhadores, aquele que coloca água no copinho, aquele que varre a casa e limpa, aquele que aplica o passe, aquele que recebe um irmão num trabalho mediúnico. Todos os trabalhos são muito importantes na casa, né? E todos nós temos a oportunidade de trabalhar, não é preciso ser formado, não é preciso... A única exigência, né, para trabalho é, na verdade, quando a gente vai ministrar um passe ou num trabalho mediúnico, seria muito importante que as pessoas tivessem um curso de médiuns que permite o nosso melhor esclarecimento para otimizar esse tipo de trabalho. Porém, tem casos que, depois de um certo tempo, de uma certa frequência e na necessidade também que cada um de nós tem, de repente, de praticar a mediunidade, as casas abrem as portas, né, para essas pessoas poderem trabalhar. Então, quem se aconchega numa casa, numa doutrina como uma casa kardecista, uma casa espírita, vem com certeza se consolando e vai, durante muito tempo, não só se consolar, mas se modificar. Vai conseguir enxergar algumas coisas, alguns ensinamentos de Jesus que, se a gente estivesse fora de uma religião, nós não conseguiríamos compreender. E tudo que a gente aprender dentro da doutrina, ela pode ser aplicada na nossa vida toda, não só dentro do centro, porque nós aprendemos que a caridade começa dentro de casa, se estende para a nossa vizinhança. Nós passamos a ter consciência de que as injustiças que os nossos olhos enxergam, elas de alguma forma serão devolvidas para nós, para aquele que cometeu a injustiça, para aquele que julgou. Então, não é à toa que o nosso planeta ele é redondo. Ele dá voltas, ele gira para que se cumpra o dia, para que se cumpra a noite, né? Quando é a noite aqui, por exemplo, no Japão é dia, porque todo o planeta merece o sol e tudo o que a gente proporcionar às pessoas que estão aqui com a gente também retornarão para nós em algum momento. Então, ele traz essa consolação, ele traz o consolo de que a vida não acaba, de que a vida é eterna, de que embora aqui nós estejamos com alguma dificuldade de compreender
um desencarne prematuro, um acidente gravíssimo que limita o nosso corpo. Tudo isso faz parte de um aprendizado, de algo que nós tenhamos porventura provocado ou de algum momento da nossa vida que nós possamos ter combinado antes da reencarnação para que o nosso espírito passasse por essas dificuldades. O nosso planeta, ele não está chorando, ele está se modificando. E para que a gente possa acompanhar essa modificação, para que a gente possa acompanhar essa melhora, nós estamos em luta diariamente. Todos nós estamos lutando diariamente para que a nossa vida acompanhe o nosso planeta, que é o planeta Terra, que começou lá atrás sem nada, sem ninguém. Depois passou para a era primitiva, depois provas e expiações, e agora nós estamos aqui, em plena regeneração do nosso planeta. E como renovar-se diante de tantas dificuldades, de tanta incompreensão da nossa parte ainda? A gente precisa ter um objetivo. Diante de tudo isso, nós precisamos de um objetivo, a nossa mudança moral. Tudo, exatamente tudo que a gente precisa saber, estão nos livros. No Evangelho, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, que são nossos códigos de conduta. Há um tempo atrás eu comecei a fazer o Evangelho na minha casa sozinha, de manhã, porque o nosso planeta estava meio agitado já, agora está um pouco mais, mas estava bem agitado. Então eu e minha mãe e algumas outras amigas nossas, na impossibilidade de nos reunirmos todos os dias, combinamos que cada um em seu lar faria o Evangelho diariamente, e é o que nós estamos fazendo até agora, tem mais ou menos uns 2 anos e meio. E nesse hábito, eu, Gisele, para que eu pudesse sentar e ler mais, ter mais um tempo para minha leitura e para minha instrução, resolvi ler alguns livros, até alguns que eu já havia lido antes, mas que eu precisava rever. Dentre eles, me veio à cabeça que eu deveria ler novamente o Boa Nova. Então, o Boa Nova, para quem ainda não leu, é um livro que nos remete à história de Jesus. Não completamente, mas algumas passagens de Jesus conversando com os discípulos, aquilo que a gente mais precisa saber. Então, num dado momento, a gente percebe que se a gente ficar girando em círculo com as mesmas atitudes, nós nunca vamos sair desse círculo. Nunca nós iremos progredir disso que a gente está vivendo. E quando a gente vai progredir, a gente vai sair dessa roda ao momento em que a gente mudar o começo. Dá pra gente voltar atrás e mudar o começo de tudo? Existe essa possibilidade? Não existe. Mas nós podemos mudar agora, melhorar agora, para daqui um tempo a gente perceber que o resultado dessa mudança veio por causa da nossa vontade de se modificar. Isso, o que a gente precisa incluir, né, na nossa lista de afazeres? As nossas vibrações, as nossas atitudes, os nossos sentimentos. As nossas atitudes, porque não porque nós estamos diante da nossa família, dentro da nossa casa, porque todo mundo agora está recluso em seus lares, trabalhando no home, e que a gente pode
lascar o pau aí, falar mal, brigar com todo mundo, gritar. Tem muita gente tirando sarro, né, na internet, falando que não aguenta mais a família, que descobriu que tem um meme que diz assim: eu descobri que o cara que mora comigo é muito gente boa, conversa bem, é legal. Então, assim, a gente percebe que a convivência estava muito difícil, estava muito distante e por isso não era difícil. Justamente quando a gente está junto, todo mundo, é que fica mais difícil, porque a gente não tem para onde sair, para onde ir. Estamos nós diante de uma dificuldade maior que é a de conviver. Então, a atitude deve ser mudada dentro de casa. De repente, a gente até agora não tinha conseguido perceber quais as necessidades principais dos nossos filhos, para quem tem filho, quais as necessidades principais do nosso esposo, da nossa esposa, se somos casados, quais as necessidades dos nossos pais, dos nossos irmãos, daquelas pessoas que estão dentro da nossa casa. A gente até então não tinha conseguido parar para refletir, porque todo mundo hoje precisa muito trabalhar. Então, as nossas atitudes devem ser mudadas aí. De repente, um abraço, um sorriso, uma conversa. De repente, fazer a lição com os filhos, ajudar o marido no trabalho, auxiliar as pessoas mais próximas de nós, que estão na nossa casa, na nossa vida desde muito tempo. E depois a gente vai pensar nas nossas vibrações. O que são as nossas vibrações? São os nossos pensamentos. Quando a gente pensa, a gente vibra. Quando a gente fala, muitas vezes a gente vibra também. Então, porque hoje nós estamos acessando muito a rede social para saber das notícias, a gente acessa muitas vezes a televisão, né, para ficar aí inteirado de tudo que está acontecendo. E a gente acaba vibrando mais a negatividade. Por quê? Porque nós estamos diante de uma pandemia, de uma doença, algumas pessoas bastante preocupadas, outras pouco preocupadas, algumas pessoas confiando de que Deus sabe de todas as coisas, de que o momento é de mudança. A gente vê uma passagem no Evangelho, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, que ele fala sobre a regeneração do nosso planeta, porque é uma fase que todos os planetas passaram ou vão passar, assim como todos os seres humanos. Nós mudamos, o planeta modifica constantemente. A gente não precisa ir a fundo disso para saber. Quando eu nasci lá em 1980, o que a gente tinha? Tinha uma TV limitada, não existia internet, aqui pelo menos não tinha internet acessível, não tinha telefone de fio na minha casa, porque isso era uma coisa rara, né? E eu chego a conversar com a minha mãe e ela dizer para mim, de que quando ela era pequena na casa dela não tinha nem eletricidade. Então, a gente vê a evolução de tudo. Hoje é tudo muito fácil, tá tudo muito na mão. A gente consegue fazer compra no mercado sem sair de casa, comprar roupas, né? Então, essa acessibilidade, esse fácil acesso às informações também nos proporciona uma vibração muito pesada, porque são muitas pessoas que ficam preocupadas e com medo, poluindo também dessa forma o nosso planeta, e muitas pessoas com raiva, com ódio, que vibram automaticamente esse tipo de sentimento para aquelas pessoas que estão à nossa volta, né? Só que o que a gente precisa compreender é que esse ódio, essa raiva, parte dela vai embora, atingir aquelas pessoas que são instrumentos desse sentimento, né, dentro de nós, e fica uma parte dentro de nós. Uma vez eu li uma frase, eu não lembro se é do André Luiz, de Emmanuel, que diz assim que o ódio é um copo de veneno que a gente ingere querendo matar outra pessoa.
Então, nós nunca vamos conseguir prejudicar alguém sem se prejudicar automaticamente, através das vibrações. Então, nós precisamos mudar as nossas vibrações. Nós precisamos pensar positivo e ver o lado bom de tudo que está acontecendo. Eu li uma mensagem um tempo atrás que falava da importância da regeneração do planeta para que a gente possa ser feliz, para que a gente alcance um sofrimento menos doloroso do que a gente tem hoje. Olha que bênção! Se todas as pessoas tivessem acesso a essa informação, saber que esse turbilhão de coisas é como a gente pode considerar uma reforma que está quebrando boa parte, está se quebrando boa parte do nosso planeta, vamos dizer assim, para que a gente possa construir um lugar melhor. Vamos ver o lado positivo disso tudo, né? O ar menos poluído, os rios menos poluídos, as ruas menos poluídas, porque não tem tanto carro, né? Menos acidente, mais conversa dentro do lar, mais assuntos para trocar com a família. Então, é um lado bom e tem muitos outros que a gente poderia citar aqui. Mas o lado principal, o melhor lado é saber que Deus está com a gente. Nessa modificação Ele está à frente de tudo. E nós temos, por obrigação, confiar nele. Lá no Boa Nova, que eu citei agora há pouco, fala sobre isso. Sobre a nossa necessidade de ser fiel a Deus. A gente só pode ser fiel a Deus se a gente confiar nele. Confiar 100% nele, sem pestanejar. O que acontece conosco é exatamente o que precisa acontecer para que a gente se modifique. Se acontecer um acidente, se não é uma necessidade do nosso espírito a enfrentar algum problema, é um aprendizado sempre para todos nós. É um ensinamento que nos remete à necessidade da humildade. Então, as nossas vibrações são muito importantes nesse momento, para que a gente possa deixar menos pesado o ambiente que a gente vive, que é o planeta. Não é só a nossa casa, o nosso bairro, a nossa rua, é o planeta inteiro. E também a outra coisa que a gente precisa modificar dentro da gente é o nosso sentimento. O nosso sentimento é muito importante. Nós estamos vivendo a era do egoísmo, do orgulho, daquele, não, a pessoa não gosta de mim, eu vou gostar de quem gosta de mim. Ninguém me ajudou no momento que eu precisava, não vou ajudar ninguém agora que eu estou bem. Essa é a era do egoísmo. É a era que a gente se perdeu da humildade que Jesus veio ensinar pra gente. E o egoísmo, ele é antagônico ao amor, que é justamente o sentimento que a gente mais precisa aprender a cultivar, a regar. E é tão difícil por conta disso, porque nós ainda estamos nessa fase em que para tudo a gente luta demais, sem necessidade. Não existe necessidade de luta. O que nós precisamos é lutar contra nós mesmos, contra as nossas deficiências. Os erros que a gente cometeu no passado, a gente lutar para não cometer novamente. Lutar para levantar com força todos os dias, para que a gente possa ter a vontade, que a nossa vontade de crescer, de continuar caminhando diante de todas as dificuldades, que a gente possa nutrir o amor para que isso aconteça. Daqui em diante, depois de toda essa regeneração, e eu fiquei muito feliz porque escutei uma palestra do Divaldo em que ele fala assim, nós já estamos na curva, né? A gente já está na curva da regeneração. Nós não temos mais a nossa visão de que as coisas vão melhorar amanhã, mas nós temos a visão
de que nós já estamos na regeneração, no meio dela. E que o que nos motiva a permanecer fortes nessa regeneração, nesse processo regenerativo, é saber que se a gente se comportar de uma maneira menos pesada, com sentimento menos pesado, com boas atitudes, a gente vai enfrentar tudo isso e vai poder voltar para cá, fazer o bem que possamos fazer aos nossos amigos, porque no plano espiritual a gente também trabalha, a gente também estuda, a gente também tem todos esses processos, mas é aqui na escola que é mais difícil. É aqui que as provas são mais complicadas, são mais pesadas, são melhores ou piores escritas. Então, que a gente possa, quando for acometido de um sentimento orgulhoso, de uma atitude orgulhosa, que nós possamos refletir o que nos quis dizer Jesus quando esteve aqui e andava na sua túnica simples, nascendo na manjedoura, com os seus pés com aquelas papetezinhas bem simples e abraçando a todos, né? Lavando os pés dos seus discípulos para mostrar a eles, através do exemplo, a simplicidade, a humildade necessária para cada um de nós. Então, quando a gente sentir que alguém nos ofende, alguém nos contraria, alguém diz alguma coisa que não é bacana, vamos pensar que não precisamos responder. Quando alguém nos fizer sofrer, desdenhar de nós, colocar a gente para baixo, vamos nos lembrar do que viveu Jesus. Quando a gente estiver bem, estiver por cima, vamos nos recordar de todas as dificuldades que a gente enfrentou ou daquilo que a gente pode enfrentar se a gente nutrir arrogância, egoísmo. E tudo isso fará com que a gente se renove. Tudo isso fará com que a gente tenha a oportunidade de viver outras situações. E mesmo que nesses momentos em que a gente se modificou, a gente ainda tenha muita dificuldade pelo caminho, por conta de inimigos, por conta de desafios que vierem, a gente não pode desistir jamais e deixar de acreditar jamais de que Jesus está aqui. Ele é o diretor do nosso planeta, Ele está sempre ao nosso lado. E se a gente vai fazer uma prece, vai fazer uma oração, se a gente fechar os olhos e imaginar que Ele está nos abraçando, nós com certeza receberemos esse abraço. É tudo muito claro para a gente quando a gente conhece a história de Jesus, quando a gente se depara com todos os seus ensinamentos, e por mais difícil que seja a modificação real de tudo, aos poucos a gente vai compreendendo a necessidade do nosso espírito de se modificar para melhor sempre. E o nosso progresso, ele vai vir de acordo com essa mudança. Imagina se a gente não tiver mais motivos para chorar, porque nós já compreendemos que sofrer faz parte. Imagina se a gente não tiver mais motivo para julgar ninguém, porque a gente já percebeu que somos todos filhos de Deus, que estamos todos na mesma caminhada, em busca da felicidade e da plenitude do amor e dos bons sentimentos que vem junto com o amor. Então tem um trechinho do Evangelho que diz assim: os bons espíritas. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que é o que fala na mensagem anterior, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. O espiritismo não criou nenhuma moral nova, facilita aos homens
a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Então, nós temos na doutrina, no Evangelho, o nosso código de conduta, né? Eu sempre digo isso, o nosso código de conduta. E aqui está a grande oportunidade que a gente tem de dar continuidade a essa regeneração junto com o nosso planeta amado, planeta Terra. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Era isso, né, que eu tinha para falar. E eu vou então, a pedido do Wellington, encerrar essa nossa conversa com uma vibração, né, em prol do nosso planeta. Então, nesse momento, nós fechamos novamente os nossos olhos e pensamos na figura do Mestre amado, trazendo ele para os nossos pensamentos, vibrando aos amigos espirituais que auxiliem o nosso planeta, que as nossas vibrações possam chegar em todos os países, em todos os povos, todas as dificuldades que cada povo vem enfrentando, e também pedindo auxílio aos dirigentes de cada país. Vamos pedindo e vibrando para todas as pessoas enfermas do corpo, da mente, pessoas enfermas do espírito, pessoas que têm as suas limitações, vibrando amor a todos aqueles que têm dificuldade de compreender a vida, aqueles que praticaram tanta maldade e que continuam praticando, aqueles que se comprazem no mal e que se sentem satisfeitos em praticá-los. Abençoa, Senhor, os irmãos ignorantes que não sabem o que estão fazendo, atrasando moralmente o ensinamento do Mestre, o amor do Mestre em si mesmos. Pedimos a todas as colônias da espiritualidade, os umbrais, os vales dos suicidas. Pedimos às colônias de socorro que existem ao redor da Terra, onde irmãos maravilhosos de sua seara, Mestre, trabalham por amor, por dedicação. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que temos de compreender os seus ensinamentos e de caminhar sob o seu amor, sob a sua proteção, sua bênção. E assim nós agradecemos também a semana que se inicia e pedimos aos amigos que estejam conosco, nos dando força para que nossas atitudes sejam de acordo com aquilo que nós aprendemos no Evangelho do Mestre Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada aos amigos, obrigada aos ouvintes, graças a Deus.